Hamlet e Otelo. Duas peças de Shakespeare que entraram para a história da literatura como tragédias que trabalham muito o espírito do ser humano. Mas, será que se os personagens fossem trocados nas histórias, elas permaneceriam com o mesmo peso dramático? Vamos fazer esse exercício de imaginação e discussão em torno disso? Então deixa aí a sua clicada em curtir, se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo e vamos para o vídeo. Antes do início do vídeo, eu quero apresentar o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que eu lancei pela editora Penalux nesse ano de 2020. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico melhor sobre o livro e aqui na descrição o link para a compra. Há um certo exercício de imaginação e de discussão que pode ser feito ao a gente analisar as peças Hamlet e Otelo do Shakespeare e pensar como seriam caso esses personagens fossem protagonistas da história do outro. Isso nos leva a uma reflexão se eles seriam os personagens certos na história errada, ou então o personagem errado na história certa. Antes vamos falar um pouco sobre o enredo de cada uma dessas peças. Em Hamlet a gente acompanha a história do príncipe Hamlet da Dinamarca. O pai dele morreu, o seu tio Cláudio, o irmão do seu pai, ascendeu ao trono e acabou se casando com a sua mãe. A peça começa quando os sentinelas do castelo real começam a falar sobre a presença de um fantasma que está rondando o palácio. O Hamlet, então, ele acaba encontrando esse fantasma e descobre que é o fantasma do seu pai, o rei Hamlet. E o fantasma revela que ele morreu por uma conspiração feita pelo seu tio Cláudio. Ele foi envenenado para que Cláudio, então, assumisse o trono. A partir dessa revelação, o Hamlet ele entra numa série de questionamentos, de dúvidas. O que seria esse fantasma? Seria algo real? Seria uma verdade que o fantasma lhe contou? Então ele começa a tentar descobrir se de fato o seu tio seria um usurpador, ele teria cometido regicídio para conseguir reclamar a coroa para si e se casar com sua mãe. E o Hamlet ele vai entrando numa série de discussões, de dúvidas, tentando descobrir a verdade. E quanto mais ele tenta descobrir, mais intrincada vai ficando a trama e mais complexa fica a sua situação a ponto de ele não conseguir mais sair desse emaranhado. Já em Otelo, a gente vai acompanhar a história de um militar chamado Otelo. Ele é casado com uma mulher chamada Desdémona e ele serve ao reino de Veneza. E ele é muito bem quisto, ele é um militar que obtém resultados muito positivos para a sua cidade, e ele acaba tendo um problema com um de seus subalternos chamado Iago. O Iago queria receber uma determinada promoção, ele não é o preferido de Otelo e com isso ele é tomado por uma forte crise de ciúme e pretende se vingar do Otelo. A vingança de Iago se dá através de uma trama em que ele faz o Otelo crer que Desdémona estaria o traindo. Ele começa a traçar vários engodos para cima de Otelo, de modo que ele cada vez mais começa a acreditar que a sua esposa está sendo infiel, a ponto de ser tomado por um acesso de fúria, acabar matando-a, e depois ele descobre que sua esposa nunca foi fiel, ele cai então em arrependimento e no final da história ele acaba se matando. Para a gente pensar se eles seriam o personagem certo na história errada ou o personagem errado na história certa, vamos pensar na característica de Hamlet e de Otelo e nas tramas nas quais eles estão inseridos. Hamlet é um espírito um pouco mais ponderado, é um espírito um pouco mais questionador, é um espírito que pensa mais antes de agir e em muitos momentos ele pensa tanto a ponto de não conseguir agir e assim ele não toma as decisões que deveria tomar e isso vai fazendo com que a trama se alongue e ele cada vez fique numa situação mais complicada. Já o Otelo ele tem um espírito um pouco mais impulsivo, um espírito um pouco mais tempestuoso, ele é um militar e ele tem uma personalidade mais de agir, de tomada de decisões,
e ele também é mais guiado pelos sentimentos, ele é mais tomado por impulsos. O Hamlet, ele está no meio de uma história em que, por justamente cair em dúvidas e questionamentos, ele acaba não tomando decisões. Já o Otelo, por ter uma personalidade mais impetuosa, acaba tomando decisões guiadas pelo excesso de sentimento, deixando a razão um pouco de lado. E aí que a gente pode justamente pensar, e se a gente trocasse esses personagens de história? Se o Otelo fosse o personagem da história de Hamlet, a gente o teria encontrando com o espírito de seu pai falando que o seu tio o assassinou e usurpou a coroa. Então a gente pode pensar que o Otelo seria tomado por impulso de fúria, pegaria a sua espada, mataria o rei Cláudio e a história se encerraria logo no princípio do primeiro ato. Já se pensarmos em Hamlet no papel de Otelo, a gente o teria justamente tentando compreender essa desconfiança, ele começaria a tentar descobrir o que está por trás da suposta traição de Desdémona e provavelmente ao fim das contas ele descobriria que o Iago estaria tramando contra ele, ele não desconfiaria da sua esposa e talvez entregasse o Iago para as autoridades competentes ou então o expulsasse do exército. Ou seja, a história não passaria de uma trama de novela das 9. Esse tipo de pensamento, essas cogitações em torno de trocar os personagens, nos mostra como que para a gente pensar, apreciar, refletir e discutir sobre literatura, a gente tem que pensar tanto na concepção do personagem, na concepção da trama e como essas duas coisas vão interagir entre si. Shakespeare criou nessas duas histórias uma trama para o qual as características dos seus personagens não eram adequadas para a sucessão de fatos com as quais eles iriam lidar. Se Shakespeare colocasse personagens aptos a lidar com aquelas circunstâncias, provavelmente você teria uma perda de toda a carga dramática da história. Um Otelo que agindo fizesse com que toda a trama do rei Cláudio viesse abaixo, ou um Hamlet que desvendasse toda a conspiração do Iago, faria com que nenhuma dessas peças tivessem todo o poder de comoção que existe e que as tornaram grandes marcos na história da literatura. Sem contar que, se Otelo fosse protagonista de Hamlet, provavelmente não teríamos a famosa frase ser ou não ser, eis a questão. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.